Olá! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Esse é o meu mais novo canal, me chamo Edivane Oliveira. Fica aqui comigo que eu vou te contar minha história de fertilização in vitro. Como todo casal, comigo e com meu esposo não foi diferente. Nos conhecemos em 2009. Em 2010 já surgiu a ideia de sermos pais. Ele já com 2 filhos, e eu sem nenhum, e a minha vontade também era muito grande. Então decidimos começar a tentar. 2010 começamos a tentativas, né? Sem sucesso. 2011 sem sucesso. 2012 sem sucesso. Gente, já bate aquele desespero. Nossa, por que que não tá acontecendo? Eu pensei que ia ser tão rápido. Quando eu começasse a tentar engravidar, eu já conseguiria de primeira, mas não é assim, gente. Não é assim que acontece. Não é assim que aconteceu conosco. Então, a gente continua a tentativa. Pensei assim, não, talvez não é o momento certo, vamos continuar tentando. Então, continuamos tentando. Passou 1, 2, 3, 4 anos. Aí, eu já recorri aos grupos, né? Os grupos do Facebook de tentantes. Lá eu adquiri muito conhecimento das meninas, o que elas falavam de infertilidade. Então, eu fiquei pensando, será que eu sou infértil? Pois é, porque assim, eu pensei justamente isso porque meu esposo já tinha filhos, né? E eu não tinha, então o problema poderia ser comigo. Então fui ao famoso Google. Lá a gente vê coisas que não deve, coisas que devem. E eu vi várias coisas que sim, me ajudaram muito e que eu deveria ter visto e que deram certo comigo. Bom, as que não deu certo é porque não era pra ser, gente. Chás, eu via as meninas postando, as youtubers postando chá de uxi, unha de gato, para micropolicísticos. Eu pensava, será que eu tenho esse problema? Se eu tomar, talvez resolva e eu consiga meu positivo. Mas não, não consegui. Eu tomei chás, tomei ervas, não davam certo. Então, como um bom Google, voltei lá de novo, pesquisei várias coisas e eu achei interessante uma que dizia que a mulher, a moça, tinha trompas obstruídas. Eu já pesquisei, já fiz alguns exames e não constou nada do que seria minha infertilidade. Então essa, com certeza, é uma possibilidade muito grande de ser. Então, eu pesquisei o que poderia ser tratado, né? Como poderia ser tratado. Então eu vi uma moça postou no YouTube um exame chamado esterassalpingografia. Bom, eu fui pesquisar o valor e como seria. Gente, é um contraste que passa pelas nossas trompas. A gente tem o útero e para ligar o útero tem umas trompas. Então seria pelas trompas de Folápio. Esse contraste passaria pelas trompas de Folápio se a trompa estivesse saudável e bem e não estivesse obstruída. Então eu achei interessante porque no vídeo dizia que se tivesse obstruída e se fosse uma obstrução simples, esse contraste poderia passar e poderia desobstruir. Então eu fiquei muito contente porque poderia ser o meu caso. Então eu juntei um dinheirinho, gente, juntei esse dinheirinho, né, da consulta do exame. Então, chegou o tão sonhado dia para fazer, para poder tirar logo aquela dúvida se era as minhas trompas realmente ou não. Então, consegui dinheiro, fui na clínica em Fortaleza, clínica Trajano Almeida. Então, chegando lá, eu esperei um pouco, chegou minha vez. Então, eu fui muito trêmula, nervosa, fui com meu esposo. Chegando lá, eu já fui logo atendida, né? Esperei pouco, fui logo atendida. Então o médico falou pra mim que era simples e rápido. Realmente foi simples e rápido. Muitas meninas diziam que doía muito, que chegava a desmaiar. Comigo não foi assim, gente, eu não senti dor nenhuma. Então, terminei o exame, né? Terminei esse exame com o doutor e ele falou pra mim que se desse positivo, o positivo dele seria se as trompas fossem permeáveis
Se o contraste passasse pelas trompas, ele ia passar por mim no corredor e ia dar um sorriso. E ele falou que se desse negativo, ou seja, se o contraste não tivesse passado pelas trompas, ele ia passar por mim de cabeça baixa. Poxa, gente, nessa hora que ele falou, eu já fiquei triste, né? Porque assim, eu fui com o intuito que esse exame seria chave pra mim, que ia dar certo, né? Mas quando ele falou na possibilidade de não dar certo, eu já fiquei muito triste, muito arrasada. Então, assim eu fiz. Eu fiquei sentada no corredor esperando minha vez dele me chamar. Então, sua assistente, muito simpática, veio até mim e falou: Edvânia, aí eu sou mesmo. Então, Edvânia, ele está lhe chamando para entregar o resultado. Então, eu fui confiante e triste ao mesmo tempo. Chegando lá, ele já com a cara muito fechada, um rosto muito sério. Eu já fiquei triste sabendo do resultado, porque eu pensei assim, poxa, ele está assim, então deu negativo. Eu não tenho as trompas permeáveis. Dito e feito, gente. Ele falou: Edvânia, suas trompas não são permeáveis, você não pode engravidar por vias naturais. Gente, foi um baque. Eu entendi, falei: tudo bem, doutor. Aí ele falou: mas Edvânia, você tem uma opção, a sua única opção, fazer uma fertilização in vitro. Essa é a sua chance. Eu fiquei: nossa, doutor, eu já ouvi falar nisso, mas eu sei que é muito caro, eu não vou ter condições. Mas tudo bem. Saí da sala dele sem chorar, tentando ser forte. Quando eu passei da porta, começou os prantos. Muita gente esperando para ser atendida, todo mundo me olhando, né? Meu esposo assustado de longe olhando para mim. Saí da clínica arrasada, chorando muito, sem esperança, e vim embora. Gente, passei uma semana chorando, não comia direito, pensando: meu Deus, por que isso comigo? Muitas mães, muitas mulheres conseguem ser mãe e abandonam seus filhos. E eu, louca pra ser mãe, não consigo. Então, eu voltei para o Google e comecei a pesquisar sobre fertilização in vitro. Era 20 mil, 30 mil reais. Não conseguiria esse valor nunca, nem que eu trabalhasse a minha vida toda, não conseguiria esse valor. Então, comecei a pesquisar as clínicas de Fortaleza. Eu até me surpreendi, porque eu pensava que em Fortaleza não teria essa medicina tão avançada para fazer um procedimento desse. E, para minha surpresa, achei umas 3 ou 4 clínicas lá em Fortaleza. Achei várias clínicas, mas uma delas me chamou muito a atenção. Clínica Evangelista Torquato. Gostei muito do que eu vi lá e das recomendações das meninas lá no Google. Então, peguei o número de lá e liguei. Logo que me atenderam pelo telefone, fui atendida por uma moça e ela me atendeu super bem. Eu gostei muito do atendimento. O nome dela é Miriam. Muito obrigada, Miriam, por ter me atendido tão bem. Eu me senti muito querida. Liguei, perguntei os valores, aí me informaram que seria só lá, né, os valores, teria que avaliar o caso, tudo bem. Então, desliguei, pesquisei mais um pouco, vi vários vídeos das meninas no YouTube, né, que já fizeram fertilização in vitro e deu certo na primeira tentativa, fiquei muito feliz. Mesmo sabendo que eu não poderia pagar, né, mas eu mesmo assim continuava tentando achar informações. Achei uma crucial, que era doação de óvulos. Gente, eu fiquei: nossa, doação de óvulos, o que será isso? Eu me aprofundei mais no caso. Então, eu achei muito interessante. Liguei novamente para a clínica e perguntei se teria essa possibilidade de eu ser uma doadora de óvulos. De imediato me falaram que sim, mas que teriam que ter menos de 35 anos e não ter histórico de nenhuma doença crônica, doenças hereditárias da família. Eu fiquei contente porque eu não tenho nenhum histórico de doença e eu tinha 21 anos na época que eu iniciei. Então, juntei o dinheiro, né? Porque na época era muito difícil, 300 reais não é muito, mas na época eu não tinha, então eu juntei o dinheirinho. Como eu sou tatuadora, todo mundo sabe, tatuadora não ganha muito, mas dá pra, se você souber economizar, dá pra juntar. Juntei os 300 reais.
Na época, pra mim, era muito, muito, muito R$ 300. Juntei, falei com meu esposo e fomos na clínica na primeira consulta. Esperei ansiosamente pela primeira consulta com o Dr. Evangelista Torquato. Gente, muito famoso esse homem, muito famoso. Então chegou minha vez. Fui pra consulta dele tremendo. Assim que eu vi ele, eu comecei a chorar, porque, sabe, gente, é um sonho tão grande e você está de cara com uma pessoa que pode realizar, não tem preço. Ele, como sempre, sério, mas uma pessoa de bom coração. Falei pra ele, doutor evangelista, será que tem como eu ser doadora? Ele falou, primeiro vamos ver seus exames, que eu já tinha alguns exames em mão, transvaginal e o de esterossalpingografia, que ele avaliou na hora. Ele avaliou e falou, Edvânia, você tem as trompas obstruídas, as duas trompas, e o motivo foi uma bactéria chamada clamídia. Clamídia é uma DST. Não sei, gente, como eu adquiri essa DST. Só sei que eu também não fazia Papa Nicolau, eu não ligava muito pra isso, né? Muita gente mandava eu fazer, mas sabe como é jovem, né? A cabeça de pedra não entra. Então, ele falou pra mim, Edvânia, você pode ser sim doador de óvulos, mas você vai ter que arcar com uma pequena quantia, que seria R$ 8.000. Gente, nem se eu trabalhasse o ano todo só pra pagar isso eu não poderia. Porque na época os recursos eram poucos. Então eu fiquei muito triste, chorei muito. E ele me observando. Quando eu terminei de chorar, ele falou pra mim, você tá preparada pra começar? E eu fiquei pasma. Com certeza estou pronta. Ele, pois vamos começar hoje. Você vai preencher umas fichas com seus dados. Ai, gente. E você vai tirar uma foto. Então eu fui lá com as meninas, tirei uma foto de perfil. Eles olham, eles querem saber a cor dos olhos, se tem alguma doença hereditária, como eu já falei, cor do cabelo, cor da pele, biotipo, né, gente? Então eu fiz tudo isso, preenchi, meu esposo também preencheu as fichas, e deu tudo certo. Então, eu fiquei muito feliz, porque eu saí de lá já com a proposta de uma receptora. Bom, gente, pra quem não sabe, quando a pessoa é uma doadora de óvulos, a receptora não pode saber quem sou eu e eu não posso saber quem é a receptora. É tudo em anônimo. Então, assim fizemos. Novamente, voltei para a sala do Dr. Evangelista Torquato e ele me falou que eu teria que fazer uma cirurgia antes de fazer a transferência dos embriões, né? Uma possível transferência, porque ainda ia ter muito chão pela frente, muitos exames, porque eles pedem muitos exames para confirmar se você não tem nenhuma doença, alguma doença genética, digamos assim. Então eu fiquei, nossa doutor, como eu vou fazer essa cirurgia? Qual o nome da cirurgia? Ele falou, você vai ter que fazer uma laparoscopia, videolaparoscopia é o nome. É uma cirurgia que faz 3 incisões perto do umbigo, uma dentro do umbigo e 2 do lado da barriga, bem pequenininho mesmo, gente. Então assim eu fiz. Procurei por quem fazia esse exame não, essa cirurgia em Fortaleza. Gente, procurei muito. Fui pra Fortaleza, o doutor me indicou quem poderia fazer. Eu agradeço muito a ele porque eu tava muito perdida, não sabia por onde começar. Então ele me indicou o Hospital César Carlos. Então eu fui, me formei direitinho com o doutor evangelista, onde seria. Então, procurei todos os papéis, porque primeiro eu teria que passar no... Bom, gente, teria que pegar algumas filas, né, como sempre. Filas é da nossa vida, a gente pega fila para supermercado, né, supermercado para pagar energia, pagar água, então isso é normal. Então eu fui a primeira vez com os papéis para ver, né, se eu conseguiria essa cirurgia, porque é muita gente para ser atendido nesse hospital. Não consegui na primeira vez, então vim embora, peguei um ônibus, um carro, vim embora porque eu moro em Horizonte e esse hospital é em Fortaleza. Fui novamente
Não deu certo também, porque é muita gente. As fichas tinham acabado, gente. Eu cheguei cedo, viu? E tinha acabado. Então vim embora, esperei. Na outra semana fui novamente. Peguei uma fila enorme, com várias pessoas, com vários casos de doença, né, também. Até fiz amizade com algumas, conversava, né, e falava do meu sonho, porque eu contava isso pra muita gente, porque eu não conseguia guardar só pra mim. Essa emoção que eu sentia de querer ser mãe, né? Então eu contava pra muitas pessoas de lá que eu não conhecia. Da família eu não contei. Eu estou contando agora pra todo mundo ver a minha batalha, o meu esforço que eu fiz pra ser mãe, enquanto muitas mulheres por aí conseguem ser mãe e abandonam seus filhos. Então eu consegui falar com um doutor lá, então deu certo, ele marcou a minha videolaparoscopia, graças a Deus, gente, que ele conseguiu marcar pra mim, foi muito sacrifício. Conseguiu marcar, então eu esperei o dia ansiosamente, fui no dia. Gente, no dia tava tendo muitas mulheres tendo os filhos. Ai, gente, eu ficava muito feliz ali olhando as mulheres com barrigão. Meu sonho era ter um barrigão também, né? E eu consegui, né, gente? Mas isso eu vou contar em outro vídeo. Então, chegou o dia da minha cirurgia. Então, eu fui e a cirurgia foi um sucesso. Foi rápida. Voltando um pouquinho do vídeo, para me falar que antes dessa cirurgia, eu fiz a punção dos óvulos, porque eu teria que fazer essa cirurgia porque o meu problema é esse. Eu tenho as trompas obstruídas e nas trompas tem um líquido tóxico, que se esse líquido tóxico cai no meu útero, poderia danificar os embriões, poderia fazer eles desgrudarem, poderia matá-los, e isso eu não queria. Então, eu tive que fazer essa cirurgia. Mas antes disso, eu tive que fazer a punção dos óvulos. Em outro vídeo eu vou contar mais detalhado como foi essa punção dos óvulos, mas eu adianto já que foi tranquilo também. Só teve um pouco de inchaço na barriga, gente, porque é normal, né? Porque geralmente uma mulher, por mês, ela tem um óvulo, um ovário, né? Ela tem 2 ovários, mas por mês ela tem um óvulo em cada ovário, ou talvez só um em um ovário. Então, a estimulação dos ovários é grande. Então, pense aí, você só pode ter um óvulo no mês. Tendo 10 em um ovário, fica grande. Então, expande mesmo a barriga, gente, é normal. Foi super tranquilo. Então, gente, continuando da cirurgia. Foi muito tranquilo. A gente é sedada, né? Fui sedada. Fizemos a cirurgia, me acordei. Olhei assim, vi uns costuradinhos assim, porque é 2 pontinhos que dá em cada incisão. Então foi tranquilo, minha barriga ficou um pouco grande. Então eu fiquei lá por um dia, dormi lá, foi tranquilo. Então vim embora com meu esposo, com muita cautela. Eu vim de Topic, gente, porque eu não tenho transporte, nem meu esposo, então viemos de Topic. E eu vim segurando a barriga assim, com medo, né? Porque a barriga é muito dolorida e esses Topics andam muito rápido, então eu vim morrendo de medo. Não sei se aconteceu alguma coisa comigo. Então foi tudo normal. Cheguei em casa, descansei, fiquei em recuperação por um mês. Foi um mês necessário para me recuperar 100%. Eu fiquei 100%. Tive que voltar no hospital César Caos para fazer uma check-up, para ver se estava tudo normal. Então, fui na clínica, depois de um mês, fui na clínica do Evangelista Torquato para fazer uma check-up novamente, para ver como é que estava, né, meu útero, como é que estavam as condições. O doutor avaliou e estava tudo ok, mas ele viu alguma coisa estranha no meu útero. Gente, eu já fiquei gelada, porque eu já tinha acabado de passar por uma cirurgia, e ele falou pra mim: Edvânia, eu tô vendo uma coisa estranha aqui, um pontinho branco aqui. Aí eu, meu Deus, doutor, o que será? Ele, não, vamos pra outra sala fazer em outro aparelho. Mas se tiver o que eu tô achando que é um pólipo, você vai ter que fazer outra cirurgia para retirada do pólipo. Ele até falou assim, brincando: ô Edvan, você só me dá trabalho. E, gente, esse doutor é muito legal. É um coração muito grande. Eu fiquei muito triste,
né? Mas eu achei engraçado o que ele falou. Então a gente foi pra sala e fizemos as imagens, né? E graças a Deus era só uma pequena infecção, mas teria que tratar antes de fazer transferência. Então, eu me esqueci o nome que seria, me esqueci. Pois é, gente. Mas era uma pequena inflamação que eu teria que tratar com antibióticos antes de começar a indução. A indução não. Antes de começar o preparamento do endométrio, gente. Deu um branco aqui. Bom, fiz o uso desses antibióticos e por 16 dias, se não me engano, ou 15 dias, 14 eu não me lembro. Porque foi em 2018, gente, e a gente esquece um pouco de algumas coisas, de alguns detalhes, né? Então, ele passou os medicamentos que seria para me aplicar na barriga durante esse tempo. Umas injeçãozinhas, Menopur, Nativa, os que eu tô me lembrando, né? Ultragestan. Eu tive que fazer o uso desses medicamentos por esse tempo, né? Eu tive que também usar, antes disso tudo, eu tive que usar um anticoncepcional para regular direitinho a menstruação, para vir no dia certo pra gente começar. Então, deu tudo certo, eu fiz o uso desses medicamentos e ficava indo na clínica acompanhar o que estava acontecendo, né? Se o endométrio estava crescendo direitinho. Então, foi só sucesso. Chegou o dia, né? Chegou o dia, continuando, chegou o dia de fazer mais uma imagem do meu útero como estava e do meu endométrio. O médico falou que estava muito bem, continuasse e voltasse em determinado dia pra gente fazer a transferência, gente. Gente, quando ele falou isso pra mim, meu coração encheu de felicidade. Esse era o meu momento. O meu sonho estava ali, prestes a se realizar. Então, chegou o dia da transferência. Antes do dia da transferência, eles aconselham, ele me deu um papel com várias recomendações, algumas delas que eu me lembro. Não tomar cafeína, café, chocolate, carne vermelha e várias outras coisas. E as recomendações eram comer bastante frutas, se hidratar muito bem. Então isso eu fiz. Eu comia, gente, muito abacaxi, porque eu vi na internet que o abacaxi ajudava, né, no endométrio a engrossar. Então não sei se ajudou, mas talvez sim, né? Comia muito ovo mesmo. Tudo pelos meus filhotes. Então chegou o dia da transferência, cheguei lá, colocaram uma bata, um sapatinho, tudo bem organizado e higienizado para poder fazer a transferência dos meus embriões. Chegando lá, a moça me deu vários copos de água porque eu falei para ela que eu tinha feito xixi, não tinha aguentado. Então ela me deu vários copos de água porque a gente tem que estar com a bexiga cheia para fazer a transferência, porque o doutor coloca o catéter, né? E ele vai olhando as imagens na ultrassom, onde está colocando os embriões. Antes de fazer a transferência, uma moça lá, eu me esqueci o nome, um nome assim. Ela me mostrou meus embriõezinhos numa tela de computador, me mostrou como eles estavam e falou que eram de ótima qualidade, tinham resistido bem, eles estavam ótimos, eu fiquei muito feliz. Então, deitei na maca e esperei ansiosamente o doutor chegar. Então, esperei o doutor chegar, o doutor falou comigo e bateu no meu ombro, vai dar tudo certo. E eu, tomara, doutor. Muito nervosa, gente. Quando eu tô muito nervosa, eu fico meio calada. Então, a sala é pequena, a sala, muito aconchegante. Então, eu deitei lá e o doutor rapidinho já falou, pronta, Divânia. Eu, pronto já? Ele, sim. Então, você agora vai para uma sala de repouso para descansar por 1 hora. Eu, pronto, tá certo, doutor, muito obrigada, agradecer a ele, porque sempre eu estou agradecendo ele, porque sem ele nada disso teria acontecido, eu jamais seria mãe se não fosse por ele. Então, deitei numa maca lá, numa cama, e eles elevaram a minha pélvica para ficar um pouco mais inclinada.
E a moça falou pra mim, Edivânia, depois de 1 hora, se você quiser fazer xixi, você pode. Mas se você quiser fazer agora também, você pode. Mas você vai fazer no aquele suspensório, supositório, não sei o nome daquilo. Eu disse, ok. Eu não queria fazer xixi, gente, porque eu tinha medo de os bebezinhos descerem, sei lá, descer com xixi. Mas isso não acontece, gente. É coisa de quem não entende muito, né? No meu caso. Fiz a transferência, deu tudo certo, vim embora. Fiquei mantendo repouso por 2 dias, mas eu me levantava para fazer xixi, para fazer comida. Não queria fazer esforços porque foi recomendação do médico também. Ele falou, vida normal, Edivânia, mas sem esforços físicos, sem correr, sem pegar peso. Então assim eu fiz. Então foi tudo tranquilo, me alimentando muito bem. Ele falou pra mim que eu teria que esperar 12 dias para fazer o beta-HCG, que seria o beta quantitativo. O quantitativo mostra o tanto exato de hormônio que você tem no sangue, quanto o qualitativo só diz se você tá grávida ou não. Então, para ele, o principal teria que ser o quantitativo. Então, gente, essa espera pelo beta é angustiante. Eu fiquei esperando meu D0 e já estava contando do D0. Nós que fazemos FIV contamos assim: D0 é o dia que a gente faz transferência. D1 é um dia após transferência, D2, D3, D4, D5, D6. No D10, se eu estivesse grávida, já poderia constar no exame, né, de sangue, mas eu não queria fazer antes do doutor me liberar. Eu queria fazer no D12, no dia que ele falou pra mim que eu deveria fazer. Mas, gente, como a gente é muito louca, como eu digo, muito louca, histérica pra fazer, eu comprei um testezinho daqueles de tirinha de farmácia. E falei pra mim mesmo que no D10 eu iria fazer o teste. Comprei o teste, mas não tive coragem de fazer. Então, eu guardei o teste e esperei o dia certo, né? Então, chegou o D12, o dia do meu beta. Eu fui pra clínica, que é lá em Fortaleza, perto da clínica do Evangelista Torquato. Chegando lá, fiz o teste e fui pra clínica do Dr. Evangelista Torquato esperar o resultado lá. Essa foi minha opção, eu queria esperar lá, porque foi lá onde tudo começou, então eu queria que o resultado saísse lá. Então, no dia tinha pouca gente lá, tinha a Anne. A Anne, eu falei pra Anne, fui lá na Anne e falei, Anne, eu tô com muito medo de dar negativo. Eu já fiz o teste, né? Mas eu tô aqui pedir pra você pra abrir o teste pra mim. A Anne, oi Edivânia, não se preocupe, vai dar tudo certo, pode deixar que eu abro. O teste ficaria pronto em 12 horas, então eu fiquei lá. Eu tinha chegado cedo, mas fiquei lá um bom tempo com a Anne, né? Então, eu era direto perguntando, Anne, deu certo? Já abriu? Não, a Anne dizia, não, Edivânia, ainda não chegou o teste. Então, deu 12 horas em ponto e eu vi no aplicativo que o teste já estava pronto. Então, eu fui lá na Anne e falei, Anne, você vai abrir o teste. Se der negativo, você apenas fecha o teste, coloca em cima da mesa e eu vou embora. Se der positivo, você me diz. Então, pronto. Foi um suspense muito grande, gente. Vocês não têm ideia do suspense que a Anne fez comigo. Então, ela abriu, né? Lá no computador, ela abriu o teste e olhou assim pra mim. E eu fiquei olhando pra ela. O que foi, Anne? E aí, o que deu? Não, deu negativo, né, Anne? Eu vou embora. Ela falou, Edivânia, o que você acha de um teste com um resultado tão alto desse? E eu, o quê? Alto? Edivânia, parabéns! A Anne disse. Gente, vocês não têm noção, eu comecei a chorar. Gente, deu muito positivo. Gente, deu muito alto. E quando dá alto, gente, é porque é gêmeos. Ela falou pra mim, Edivânia deu super alto. Parabéns, e eu chorei muito. Ela trouxe água pra mim. Gente, foi uma emoção muito grande. Aí ela rapidamente ligou pro Dr. Evangelista Torquato.
Ele falou assim, eu já sabia. Gente, que felicidade. Eu saí da clínica muito feliz, fui lá comprar um teste, porque meu sonho era fazer aqueles testes. Clenbury, não sei o nome. Clenbury. Aquele teste que diz grávida ou não grávida. Gente, eu comprei esse teste, fiz e deu grávida. 2, 3 semanas. Gente, eu fiquei muito feliz. Muito feliz mesmo, eu não acreditava no que estava acontecendo. Rapidamente eu fui no centro de Fortaleza, comprei uns bores e fui pra casa com esses bores pra fazer uma surpresa pro meu marido. Chegando em casa, eu chamei meu esposo e chamei ele num quartinho e falei, eu tenho uma notícia pra te dar. Aí ele falou, não deu certo? Aí eu disse, calma, eu vou te mostrar. Aí mostrei o body pra ele começou a chorar. Gente, eu tenho uma foto, eu vou colocar aqui pra vocês dar uma olhadinha, viu? Gente, foi muito emocionante. Gente, eu não acreditava depois de tudo que eu passei. Porque, gente, eu não contei tudo. Não contei tudo aqui, porque o vídeo tá muito longo. Mas eu vou contar em partes, em outros vídeos. Esse foi o meu sonho realizado. Eu consegui ficar grávida. Mas ainda restava fazer a ultrassom, que a ultrassom é só com 6 semanas. Então eu tinha que esperar mais algumas semanas para fazer o ultrassom. Mas a minha felicidade já era muito grande. Tinha que também acompanhar a evolução, né? Em 2 dias eu tinha que fazer um acompanhamento. Eu fiz 2 vezes e sempre aumentando. Então, gravidíssima! Gravidíssima! Meu sonho realizado! Então, gente, muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Eu vou em breve postar o restante de tudo que eu passei, do que eu fiz, do que eu comi, porque tem muita coisa ainda, mas eu não vou contar aqui porque o vídeo já tá muito longo, né? Mas espero que vocês tenham gostado da minha história. Eu ainda vou contar tudo em detalhes. Fiquem comigo, me acompanhem, minha história, que ainda tenho muito pra contar. E detalhe, eu tenho um lindo bebê. Eu, na verdade, tinha ficado grávida de 2. Mas isso é um vídeo que eu vou fazer depois desse. Depois desse eu vou contar essa história muito triste, que eu perdi um bebê quando eu estava com 8 semanas. Não sei a causa, não tem como saber, mas no próximo vídeo eu conto pra vocês. Tchau, gente! Muito obrigada por ter ficado até o final do vídeo comigo e acompanhe os outros vídeos e deixe seu like se você gostar, viu? Muito obrigada, gente, por ter ficado até aqui. Beijos no coração de cada um. E o mundo da FIV tá aí para nos mostrar que conseguimos ser mães sim e Deus apoia sim esse sonho da gente. Beijo, gente. Muito obrigada.